Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael com mais uma aula muito importante para você que está se preparando aí para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio ou para um vestibular tradicional. Nessa aula eu vou resolver 3 questões onde a gente vai aplicar a lei dos cossenos, uma importante relação da geometria plana e que é cobrada com muita frequência, por isso essa aula vai ser muito importante para você. Então fica comigo até o final porque você sabe, tem sempre dica boa para você por aqui. E essas 3 questões que eu vou resolver, eu não vou me preocupar muito com o tempo de solução, porque eu quero fazer tudo com muitos detalhes para ajudar você a criar argumentos e sim, na hora que você estiver fazendo exercícios, tanto respondê-los com segurança, como também com muita agilidade. E no final da aula, para ficar mais completo ainda, e na descrição do vídeo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e um card no final da aula, para que você tenha uma aula completa sobre a lei dos cossenos. Nessa aula eu faço a demonstração da lei dos cossenos, mostro como utilizar e montar a relação da lei dos cossenos dentro de um triângulo e resolvo 2 exercícios básicos. Mas fica comigo até o final, porque tem muita dica boa para você nesse vídeo de fato e você vai aprender muito. Só que antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações para ser sempre avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. E para mim e para minha equipe também é muito importante que você deixe o seu like, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e aí a plataforma mostra esse vídeo para outras pessoas. Agora, vamos para a nossa aula. Antes de resolver os exercícios, eu quero primeiro relembrar como é que a gente monta a lei dos cossenos, de forma muito prática, né? E ressaltar para você que quando a gente utiliza a lei dos cossenos, primeiro, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de triângulo. Segundo, ao usar a lei dos cossenos, você é obrigado a envolver a medida dos 3 lados do triângulo e um dos ângulos internos. Cuidado, tem uma relação muito importante com o ângulo interno que você vai utilizar e a montagem da lei dos cossenos. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse triângulo aqui do lado, vou escolher um dos ângulos internos e em função desse ângulo eu vou montar a lei dos cossenos. E durante o exercício a gente vai ter que usar essa lei em 3 questões e a gente vai reforçando essa ideia. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e já pegar esse triângulo aqui, que eu quero que você considere esse triângulo como um triângulo qualquer. Então a gente tem aqui um triângulo ABC, as medidas dos lados estão indicadas aqui e como eu falei, quando a gente utiliza a lei dos cossenos, a gente é obrigado a envolver a medida dos 3 lados e um dos ângulos internos. Eu vou utilizar este ângulo interno aqui, que é o ângulo de vértice A, e vou montar a lei dos cossenos em função desse ângulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu vou usar esse ângulo, esse lado oposto aqui, ele na relação da lei dos cossenos, vai aparecer isolado no primeiro membro. E a regra vai ficar assim, ó. Veja só, o quadrado da medida desse lado, que é o lado oposto ao ângulo que a gente vai utilizar, igual ao quadrado da medida desse lado, mais o quadrado da medida desse outro lado. E aí observe que essa medida aqui não vai aparecer mais, né? E aí fica assim agora, ó, menos 2, que multiplica B e que multiplica C. E que multiplica o cosseno do ângulo com vértice em A. Então tá aqui, ó. Essa é a lei dos cossenos, caso o ângulo interno que a gente vai utilizar seja esse aqui com vértice em A. Gente, ó, é muito importante que você até faça isso como exercício. Monta a lei dos cossenos usando os outros ângulos internos, porque isso é muito importante. Vai ajudar você a não se confundir na hora dos exercícios. Agora, vamos começar a resolver as questões? Então deixa eu sair aqui da tela. Já vou trazer aqui a primeira questão para a gente utilizar a lei dos cossenos. É uma questão do Instituto Federal de Alagoas, de 2011. É uma questão simples, mas que vai ajudar a gente aqui a melhorar o nosso repertório. Vê só, num paralelogramo, aí a pessoa já pensa, poxa, mas você falou de triângulo e vem com um paralelogramo? Vamos com calma. Olha só, num paralelogramo, cada ângulo agudo mede 30 graus e os lados que formam cada um desses ângulos medem 3 raiz de 3 centímetros e 5 centímetros. Calcule a medida da menor das diagonais desse paralelogramo. Estão aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Observe que essa questão não traz uma figura geométrica pronta para a gente utilizar, mas um paralelogramo é uma figura geométrica que a gente conhece bem. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer um desenho com cuidado, representar todas as características do enunciado na figura, para que a gente possa, então, responder a nossa questão. A princípio, quando você lê
nada remete à ideia de lei dos cossenos, até porque a lei dos cossenos ela é aplicada em triângulos e nós temos um paralelogramo. Então preste atenção aqui como é que eu vou responder aqui para você, tudo com muito cuidado. Veja só, um paralelogramo é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos e de medidas iguais. Então esse lado daqui, ó, vai ser paralelo, por exemplo, a esse daqui, estou desenhando meu paralelogramo, e esse lado daqui vai ser paralelo a esse daqui. Os lados paralelos têm medidas iguais. Então, veja só, vou dizer que esse lado aqui mede 5 centímetros, que esse aqui mede 3 raiz de 3 centímetros, e ele diz aqui, ó, que cada ângulo agudo mede 30 graus. Eu tenho aqui esse ângulo agudo, e eu tenho aqui este ângulo obtuso. Né? No paralelogramo é importante destacar que os ângulos opostos têm medidas iguais. Então, dentro do seu desenho, você tanto poderia utilizar esse ângulo daqui como esse, que é dar tudo igual. Afinal de contas, a medida desse lado aqui também é 3 raiz de 3 centímetros. Esse daqui também é 5 centímetros. Né? Os lados opostos são paralelos e de medidas iguais. E aí, nesse caso, quando ele pede para a gente determinar a medida da menor das diagonais, essa menor diagonal é exatamente essa daqui, ó. Aquela que fica oposta aos ângulos agudos. Então, a gente quer determinar esta medida daqui. E aí é nesse momento que aparece o triângulo. Olha só, vou até pintar de verde aqui esse triângulo. A gente sabe que a medida desse ângulo aqui, ó, de acordo com o texto, é de 30 graus. E olhando para esse triângulo, a gente então pode utilizar a lei dos cossenos. Por quê, Micael? Porque veja só, o que é que a gente tem desse triângulo que eu acabei de destacar? Nós temos a medida de dois lados, que a gente conhece. Nós temos a medida de um dos ângulos e a gente quer a medida do terceiro lado. A lei dos cossenos, ela envolve a medida dos três lados e de um ângulo. Então a gente vai agora aplicar a lei dos cossenos nesse triângulozinho verde daqui. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela. E lembrando que na hora de aplicar a lei dos cossenos, há uma relação forte entre a medida do ângulo interno que a gente vai utilizar e a medida do lado oposto, que nesse caso aqui é a medida da diagonal menor. Vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, o quadrado de D igual a 5 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado menos 2 que multiplica 5, que multiplica 3 raiz de 3 e que multiplica o cosseno de 30 graus. Então, eu vou ter aqui D ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, e agora eu vou calcular aqui, ó, 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, que dá 9, a raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3, menos, aí agora vamos fazer essas continhas aqui, ó, com muito cuidado, ó, 2, 5 vezes 3 eu vou botar 15, raiz de 3, e o cosseno de 30 da raiz de 3 sobre 2. Eu já posso, ó, cancelar esse 2 que multiplica com esse 2 que divide, e ajeitando aqui, ó, eu vou ter D ao quadrado igual a 25, 9 que multiplica 3 dá 27, e aqui eu vou ter, ó, menos 15, e quando a gente multiplica a raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 3, isso aqui dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vou botar 3 aqui, ó. Então, a gente tem D ao quadrado. 25 somado com 27 dá 52. Menos 15 que multiplica 3, dando 45. D ao quadrado vai ser igual a 52 menos 45, que dá 7. E a medida da diagonal menor é a raiz quadrada de 7, isso aqui em centímetros. E aí eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Pronto, gente. Concluída aí a primeira questão. Por isso que é muito importante, né? Quando a gente estuda geometria para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente tem que compreender a forma da figura geométrica. Não é porque a gente tem um paralelogramo que a gente não pode usar uma relação que envolve triângulos. Uma construção geométrica simples fez a gente perceber isso, beleza? Então você já pode deixar nos comentários o que você achou do nível da primeira questão. É muito importante que você deixe esse comentário para que eu vá avaliando essa seleção de questões e vá melhorando cada vez mais na escolha das questões para ajudar você. Vamos lá? Vamos continuar então? Deixa eu sair aqui da tela.
levar você para o próximo slide e vamos fazer agora a nossa segunda questão, que é uma questão da Universidade Estadual do Ceará de 2017. Vê só, as medidas em metro dos comprimentos dos lados de um triângulo formam uma progressão aritmética, cuja razão é igual a 1. Se a medida de um dos ângulos internos desse triângulo é 120 graus, então seu perímetro é. Estão aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Eu escolhi essa questão também pela ausência de uma figura. E porque eu quero aproveitar para dar algumas dicas sobre geometria. Mas você já percebeu que a questão está falando sobre progressão aritmética também. Ou seja, as medidas dos três lados estão em progressão aritmética, e a gente sabe que uma progressão aritmética é uma sequência de números, onde de um termo da sequência, né, para o outro, a gente sempre soma o mesmo valor, que a gente chama de razão, e nesse caso essa razão é igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou representar as medidas dos lados. É a primeira coisa que eu vou fazer, mas depois eu volto aqui para dar a dica geométrica para a gente. Vamos lá, deixa eu sair aqui da tela e eu vou representar aqui o seguinte, ó. A progressão aritmética que tem como termo as medidas dos lados, ela tem razão igual a 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que esse termo central aqui tem medida x, e aí o próximo vai ser x, eu somo a razão, que é 1, e aqui eu vou botar x menos 1. Então, perceba, ó, desse valor para esse e desse valor para esse, eu estou sempre somando uma unidade. Ó, x menos 1 mais 1 dá x, x mais 1 dá x mais 1. Então, tá aqui. Eu vou representar a medida de um lado por x menos 1, de outro lado por x e do terceiro lado por x mais 1. A questão traz uma dica aqui importante, e é nesse momento que eu vou trazer a minha dica teórica, porque ela diz assim, ó, a medida de um dos ângulos internos desse triângulo é de 120 graus. E aí vem uma dica aqui importante. Você sabe que em todo o triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo que mede 120 graus, com certeza esse é o ângulo de maior medida. E aí é que vem a dica. Sempre oposto ao ângulo de maior medida, ficará o lado de maior medida. E nesse caso, qual é o lado de maior medida? É esse aqui, ó, x mais 1. Isso é muito importante na hora da gente montar a lei dos cossenos, que é o que a gente vai utilizar aqui, e na hora da nossa conclusão ser feita, né? Ser apresentada a solução. Vamos lá? Então deixa eu desenhar aqui a minha figura, porque eu preciso trazer todas essas informações para o meu triângulo. Então vou ter aqui, por exemplo, um lado do triângulo aqui, pronto, um outro lado do triângulo aqui, deixa eu botar aqui, assim mais ou menos, e o terceiro lado aqui, certo? Eu tenho esse ângulo aqui, ó, que mede 120 graus, que é o maior ângulo, 120 graus, e oposto a esse maior ângulo vai ficar o lado de maior medida, que você teria que escolher isso de maneira correta, x mais 1. Você não podia fazer isso de maneira aleatória. Se você não fizesse essa escolha correta, mesmo que você pensasse em usar a lei dos cossenos, você não ia resolver o seu problema de forma correta. Esse lado aqui eu vou representar como tendo uma medida x, e esse aqui como tendo uma medida x menos 1. Gente, agora, olhando para a figura, nesse momento é que eu vou pensar na lei dos cossenos. Porque, veja só, para determinar o perímetro desse triângulo, eu preciso conhecer a medida dos três lados. Para conhecer a medida de cada lado, eu vou precisar do valor de x. E a lei dos cossenos, preste atenção, ela permite que eu utilize ou relacione as medidas dos três lados e um dos ângulos. Então, eu vou fazer isso exatamente aqui agora. Vê só, preste atenção. Se eu vou usar esse ângulo daqui, que tem medida 120 graus, a nossa referência vai ser o lado oposto, né? Então, vai ficar assim, ó. X mais 1 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado menos 2, que multiplica x menos 1, e que multiplica o cosseno de 120 graus. Olha que maravilha, apareceu aqui uma equação, a gente vai ter que trabalhar bem isso aqui para encontrar o valor de x. E depois a gente resolve o nosso problema. Vamos lá, ó, no primeiro membro eu tenho o quadrado de uma soma. Como é que a gente faz isso aqui? O quadrado do primeiro
mais 2 que multiplica o primeiro e o segundo vai dar 2x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Aqui, ó, x ao quadrado, mais, aqui eu tenho o quadrado da diferença, né? Fica o quadrado do primeiro menos 2 que multiplica x, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, muito cuidado, ó, eu vou deixar esse menos 2 aqui, mas eu já vou aproveitar para distribuir esse x multiplicando com x e esse x multiplicando com menos 1. Isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos x, multiplicado pelo cosseno de 120 graus. Olha só, na aula teórica que eu deixei na descrição do vídeo aí um link e vou deixar no final do vídeo um card, né? Eu mostro como é que a gente faz para determinar esses cossenos. A gente vai fazer o seguinte, ó. O cosseno de 120 graus, ele é primeiro negativo e ele é igual ao cosseno de 180 graus menos 120. É sempre assim. Isso aqui vai ficar menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1/2. Isso aqui vai dar menos 1/2. Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui, ó. Menos 1/2. 1 dividido por 2. Vamos simplificar aqui as nossas continhas. Vê só. Eu já posso eliminar esse x ao quadrado do primeiro membro com esse x ao quadrado do segundo membro. Também posso eliminar esse 1 do primeiro membro com esse 1 do segundo membro. E vamos agora ajeitar o que sobrou para a gente aqui, ó. 2x igual a x ao quadrado menos 2x. E agora, gente, preste atenção. Nessa multiplicação daqui, eu tenho um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Eles se anulam. E na multiplicação, a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, ó, menos 1 multiplicado com menos 1. Vai dar mais, né? Menos com menos dá mais. Então, vou ter aqui mais. E aqui ficou, ó, x ao quadrado menos x. Vamos ajeitar aqui, ó. 2x igual a x ao quadrado menos 2x. Como eu tenho aqui esses parênteses para eliminar, e aqui fora eu tenho um sinal de mais, então a gente elimina conservando o sinal de todo mundo aqui dentro, né? Vai ficar mais x ao quadrado menos x. Gente, ó, no segundo membro, eu tenho aqui x ao quadrado e x ao quadrado, que vai dar 2x ao quadrado. Eu tenho aqui menos 2x com menos x, que dá menos 3x. E esse 2x que eu tenho aqui, eu vou mandar para o outro membro. Ele vai passar menos 2x. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2x ao quadrado menos 5x. Aqui deveria ficar assim, ó, igual a zero, né? Só que eu vou pegar esse igual a zero daqui e vou colocar do outro lado aqui, ó. Vê só, para ficar bem organizado e já ter aqui a minha equação do segundo grau bonitinha. Não apareceu aqui uma equação do segundo grau? Então, agora é só resolver essa equação do segundo grau e achar o valor de x. Tem que ter muito cuidado nessa questão, porque tem muita conta algébrica, né? Eu vou pegar aqui o valor de x e vou colocar em evidência. Vai ficar assim, ó. X multiplicado por 2x menos 5. Quando a gente tem uma multiplicação de dois valores que dá zero, é porque um dos dois é igual a zero, pelo menos, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, pessoal. A gente pode garantir que ou x ele é zero, ou então o 2x menos 5 vai ser zero. Só que preste atenção, não faz sentido o x ser zero. Porque se x é a medida de um dos lados do triângulo, o x não pode ser zero. Então, olha só o que eu acabei de encontrar. 2x menos 5 é zero. Isso vai garantir para a gente que 2x é igual a 5. E eu descubro o valor de x passando esse 2 que multiplica x no primeiro membro dividindo. Então, vou ter x igual a 5 dividido por 2. Descobri o valor de x. Pronto, agora eu vou responder a minha questão. A questão pede para a gente determinar o perímetro do triângulo. Olha só, gente. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Vamos somar? Bora.
eu tenho x mais 1, que eu vou somar com x menos 1, que eu vou somar com x. Pronto. Olha que maravilha. Agora, gente, é só simplificar aqui, ó. Eu posso pegar esse mais 1, anular com esse menos 1, e eu vou ter x mais x mais x, que vai dar 3x. Esse é o perímetro. E agora, no lugar de x, eu vou substituir esse 5 sobre 2. Gente, se você dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Então, já vou colocar aqui, ó, 3 multiplicado por 2,5. Isso vai dar 7,5. Esse daqui é o perímetro do nosso triângulo. A gente conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Observe aí que foi uma questão que demorou um pouquinho mais. Na verdade, a demora da questão está no tratamento algébrico que foi necessário a gente fazer. Mas treinando, na hora da prova, você faz mais rápido do que eu. Porque eu agora estou preocupado em explicar tudo direitinho para que tudo fique muito claro para você. E aí é muito importante que agora, no final da segunda questão, você já deixe aí um comentário sobre o nível das questões que eu estou selecionando e proponha também uma questão sobre a lei dos cossenos. Se você estiver estudando esse assunto, eu vou responder para você com o maior carinho para tirar a tua dúvida. Agora, vamos para a última questão da nossa aula. Agora uma questão da Unicamp. Deixa eu sair aqui da tela e vamos para essa questãozinha da Unicamp 2018. Considere que o quadrado ABCD, representado na figura abaixo, tem lados de comprimento de 1 centímetro e que C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a... Gente, eu vou marcar aqui a pergunta da questão. A distância entre os pontos D e E. E vou marcar isso na figura. A gente quer determinar essa medida daqui. Quando eu faço isso, a minha figura passa a apresentar alguns triângulos. E como eu estou numa aula onde eu estou resolvendo questões de lei dos cossenos, isso vai pular na sua mente. Opa, lei dos cossenos. Mas na hora da prova, era preciso que a gente começasse a pegar as informações do texto e marcar nessa figura para saber, de fato, o que é que a gente vai utilizar. Tem que ter muito cuidado numa questão como essa, beleza? Aqui você já sabe que eu vou usar a lei dos cossenos por causa do título da aula, mas na hora da prova você tem que criar argumentos para escolher o caminho certo. Vamos lá? Qual é a relação que me permite pensar em lei dos cossenos? Qual é a característica, Micael? É a possibilidade, preste atenção nisso, Quando é que eu sei que eu vou usar a lei dos cossenos? Quando eu quero ou quando eu preciso relacionar as medidas dos 3 lados do triângulo e um de seus ângulos. Vamos ver se isso vai aparecer aqui? Vamos lá. Deixa eu destacar aqui o seguinte. O quadrado tem lado medindo 1. Então, isso aqui é medida 1, isso aqui é medida 1, isso aqui é medida 1, isso aqui é medida 1. Outra coisa importante do enunciado, olha só. C é o ponto médio do segmento AE. Gente, do ponto A até o ponto C, estou destacando esse verde bem clarinho aqui, nós temos a diagonal do quadrado. A gente sabe que para determinar a diagonal do quadrado, a gente usa a fórmula L, que é a medida do lado, multiplicado pela raiz quadrada de 2. Então, eu já posso dizer aqui que o segmento que vai do ponto A para o ponto C, que é a diagonal, vai ter medida 1, que é a medida do lado, multiplicado pela raiz quadrada de 2, ou seja, é a raiz quadrada de 2. Deixa eu marcar isso aqui e deixa eu colocar também aqui, ó, raiz quadrada de 2. Como o ponto C, ele é o ponto médio do segmento AE, então eu posso dizer para você que essa medida que vai de C até E vai ser também igual a raiz quadrada de 2. Pronto, e a gente quer achar essa medida daqui. Nesse momento, eu vou até apagar, gente, esse C daqui e vou trazer ele para o outro lado aqui, ó, para ficar melhor aqui o meu destaque. Eu tenho aqui este triângulo, preste atenção. Eu tenho nesse triângulo a medida de um lado, que é 1, a medida de um outro lado, que é a raiz quadrada de 2, e eu quero achar a medida desse outro lado, que eu estou chamando de x. Então, eu já percebi que na minha figura,
apareceu um triângulo e eu posso envolver as medidas dos três lados. Mas só posso usar a lei dos cossenos se eu souber a medida de algum ângulo. E aí que vem o nosso complemento aqui. Veja só. Como esses pontos A, C e E estão alinhados, eu posso garantir para vocês que esse ângulo daqui, ele tem 180 graus. Muito cuidado aqui, ó. Deixa eu destacar isso aqui. A gente sabe que a diagonal do quadrado divide os ângulos de 90 graus ao meio. Então, eu tenho aqui nesse ângulo 45 graus. E aí, se esse ângulo todo aqui teria que ter 180 e aqui eu tenho 45, então esse ângulo aqui vai ter 135 graus. E é nesse momento que eu percebo que aqui eu posso aplicar a lei dos cossenos. Como eu falei, a gente não começa essa questão dizendo vou usar a lei dos cossenos. Mas a gente começa a agir sobre a figura, pegar as informações do texto, colocar na figura, para que a gente decida qual é a relação que a gente vai utilizar. Tudo massa? Já merece o seu like com essa dica? Então, senta o dedo no like, porque isso ajuda muito o nosso canal aqui dentro do YouTube. Agora eu vou sair da tela e vou trazer o cálculo, né, do valor de x, aplicando a lei dos cossenos. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 2, que multiplica 1, que multiplica a raiz quadrada de 2, e que multiplica o cosseno de 135 graus. O cosseno de 135 graus, como é que a gente faz para calcular? Ó, assim, o cosseno de 135 graus é menos o cosseno de 180 graus menos 135, que dá 45 graus. Isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Vamos lá, gente, ó. A gente vai concluir aqui, ó. X ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. A raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. E o cosseno de 135, ó, que é menos raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar tudo aqui que a gente já está acabando, ó. X ao quadrado, 1 mais 2 dá 3. Na multiplicação, menos com menos vai dar mais. Esse 2 que multiplica eu posso cancelar com esse 2 que divide. E a raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. E a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 3 mais 2. E o valor de x ao quadrado é igual a 5. Conclusão, o valor de x, ou a medida do segmento DE, é igual a raiz quadrada de 5 centímetros. Com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Pronto, pessoal, era isso que eu tinha preparado para essa aula. Antes de concluir, eu quero fazer uma breve comparação entre essa questão e a anterior. Observe que o cálculo foi bem menor nessa questão aqui, a gente trabalhou bem menos, porém a gente teve uma figura para pensar de forma mais bem elaborada, certo? Então tem que ter cuidado com isso. Nem sempre ter muito cálculo significa que a questão é difícil e nem sempre a gente vai perceber as coisas de imediato. Tem que agir sobre a figura, destacando as características que são importantes. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não fez isso. Deixe também um comentário com críticas e sugestões para que eu possa avaliar como esse trabalho está sendo feito. E se essa aula ajudou você, você pode compartilhar com um amigo seu que está na mesma luta que você para se dar bem na prova da escola, ou na prova do vestibular, ou na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E como eu havia prometido, na descrição do vídeo tem um link para uma aula completa sobre a lei dos cossenos, ou então você já pode acessar esse card aqui do lado e passar direto para essa aula que eu estou lá do outro lado esperando você.